Olá, queridos e queridas. Vamos então dar continuidade à nossa aula sobre a pregação que faz a diferença. Espero que esteja sendo bênção para você. E no primeiro vídeo nós observamos, analisamos como Paulo resolveu um problema com relação à pregação lá na cidade de Corinto entre aqueles cristãos que ali estavam servindo ao Senhor. Paulo vai definir a pregação de uma forma diferenciada. Ele vai mostrar que para os judeus a pregação que faz a diferença era escândalo e para os gregos era loucura. Mas Paulo também defendeu que enquanto os gregos achavam que era loucura, insano, inaceitável, e os judeus tropeçavam, eram impedidos de crer, para nós que somos salvos, devemos continuar pregando Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós vamos dar continuidade sobre este estudo da pregação que faz a diferença, nos utilizando ainda da visão do apóstolo Paulo. Nós vamos para o capítulo 2, aonde, seguindo o contexto dos relatos sobre a igreja de Corinto, nós vamos observar como era a pregação que faz a diferença na visão do apóstolo Paulo. E eu quero convidá-lo a ler mais um texto bíblico. Quero convidá-la a abrir a sua Bíblia no capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos continuar ainda na primeira carta e vamos ler dos versículos 1 a 5. Capítulo 2, versículo 1 a 5 está escrito assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Neste texto que nós acabamos de ler, a visão do apóstolo Paulo sobre a pregação que faz a diferença vai nos revelar pelo menos 5 aspectos. Enquanto meditava, estudava e buscava, nós podemos separar aqui para refletir junto com vocês 5 aspectos importantes que nos mostrarão como se dá a pregação que de fato pode fazer a diferença. Vamos lá então? Primeiro aspecto: se eu e você queremos ser portadores da pregação que faz a diferença, devemos lembrar, através desse texto que acabamos de ler, que esta pregação, que esta mensagem precisa estar livre da ostentação de linguagem e de sabedoria. É claro que eu me refiro à sabedoria humana. Olha o que diz os versículos 1 e 4 do capítulo que nós lemos. No versículo 1, Paulo diz: olha, eu não fui até vocês com sublimidade de palavras. Eu não me apresentei a vocês com exibicionismo em minha fala. E a minha palavra e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, ou seja, eu não quis convencê-los, persuadi-los, usando uma linguagem de sabedoria baseada na sabedoria humana. É interessante Paulo dizer isso porque ele está falando que a sua pregação, embora ele pudesse se utilizar disso, como nós vamos ver mais lá à frente, mas ele defende que a sua pregação não se utilizou desta forma de linguagem ou da ostentação de linguagem e de sabedoria humana. Eu queria convidar você para a gente fortalecer a ideia do que Paulo está falando aqui, para abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e lá nós vamos observar o que Paulo esperava de uma pregação que pudesse fazer a diferença, tendo aí esse mesmo raciocínio de que jamais devemos nos utilizar de uma linguagem ostentadora, de um
vernáculo polido, de uma linguagem que pudesse ser apenas forças de expressão, linguagem de autoajuda para pregar o evangelho. Paulo vai mostrar a Timóteo, inspirado por Deus, qual é a forma correta de nos apresentarmos ao pregarmos a palavra de Deus. Olha o que diz o capítulo 4 da sua segunda carta. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão ou coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Veja bem, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos observar de forma detalhada alguns aspectos importantes do que nós acabamos de ler para podermos aplicar a nossa vida em ministério e aprendermos com a Bíblia Sagrada como pregar de forma que façamos a diferença. Primeiro, Paulo vai dizer o seguinte: Timóteo, eu quero que tu pregues. E pregar, Timóteo, não é enganar, nem enrolar, nem mentir, nem inventar novas formas e nem manipular. Ou seja, pregue, não engane. Pregue, não enrole. Pregue, não minta. Pregue, mas não invente. Não invente novas fórmulas ou mesmo manipule pessoas. Você sabia que em nossos púlpitos no Brasil, nesses últimos dias, temos vivenciado isso? Pessoas que, ao invés de cumprir a missão de pregar, estão lá enganando, enrolando, mentindo, inventando novas técnicas para manipular as massas. Paulo está dizendo, simplesmente pregue. Isto porque é a pregação que causa o devido impacto que sua geração precisa. Então, se você é pregador, é pregadora, siga esse conselho. Ao subir um púlpito, pregue e jamais se utilize de outras coisas indevidas ao assumir a responsabilidade de pregar o evangelho. Mas Paulo também diz, pregue, mas pregue a palavra. E quando Paulo se refere a pregar a palavra, vale lembrar que pregar a palavra é fazer das sagradas letras a origem de seu exclusivo, maior e melhor sermonário. Meu Deus, tem muito pregador, poucos que ainda pregam a palavra. Para pregar, tem uma fila enorme. Pregadores não faltam no Brasil e no mundo, mas o que o povo está esperando, o que Deus deseja levantar no seu reino são pregadores que ainda fazem da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, o seu exclusivo, maior e melhor sermonário. É da Bíblia que vem a mensagem que você precisa. É a Bíblia que você precisa pregar para ser pregador que faça a diferença. Pregar a palavra é pregar a verdade, informar o caminho e gerar vida. Pregar a palavra é honrar o que Deus revelou. Você sabe que a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Por isso é que nós devemos pregá-la com fidelidade, interpretando-a e aplicando à nossa geração, apontando-lhes o caminho que devem seguir por meio das Escrituras e não de falácias ou de linguagens que venham fazer com que os homens mais se afastem de Deus do que se aproximem dele, ok? Mas Paulo também diz, olha, pregue a palavra, mas quando pregar a palavra, lembre-se que na sua pregação você precisa corrigir. Você está vendo aí? Versículo 2, insiste a tempo e fora de tempo, corrijas, ou seja, redárguas. O que é isso? Paulo está dizendo que na pregação nós devemos reprovar o que é errado
e mostrar às pessoas a sua falta para com Deus. Corrigir é isso, é reprovação do erro, ok? Mas Paulo também diz, não só corrija. Quando você pregar, na sua pregação, repreendas. O que é repreender? Repreender é censurar de forma severa, reprovar aquilo que tentam aprovar. Será que hoje é fácil nós observarmos pessoas tentando aprovar o reprovável? Mas se você é pregador e quer fazer a diferença, reprove tudo aquilo que tentam aprovar, principalmente se isso é pecaminoso e afasta os homens de Deus. Mas Paulo diz ainda, pregue e na sua pregação não só corrija, não só repreenda, mas exortes. E exortar é encorajar, fortalecer pelo consolo, animar pessoas. E faça isso com persistência e perseverança. Exortar não é uma tarefa fácil. Corrigir, repreender também não. Mas na nossa insistência, persistência e perseverança e paciência para com os nossos ouvintes, alguém será alcançado e, sobretudo, restaurado. Pois a pregação que faz a diferença também tem seu aspecto restaurador. Vamos continuar? Paulo diz, olha, você vai exortar, você vai repreender, você vai censurar, mas quero dizer também que quando você pregar, não deixe de pregar doutrina. Longe do que muitos asseveram, que a doutrina está associada a mandamentos e costumes humanos, a doutrina na pregação e a pregação doutrinária sempre foi e sempre será o alicerce no qual os maiores e sólidos avivamentos ocorreram. Veja bem, Paulo está dizendo, você vai corrigir, vai repreender, vai exortar com toda a longanimidade, sobretudo com doutrina, com ensino. O ensino, a instrução que é saudável. Pense bem nisso. Se a pregação já encanta, já envolve e atrai por seu fervor e eloquência, imagine a pregação instrutiva. O ensino que sustenta. Por isso é que, além dos mestres e professores, precisamos de pregadores, pregadoras, cujas mensagens não só toquem as emoções, mas também ensinem as mentes. Já pensou? Pregadores mestres e mestres pregadores? Gente que com seu fervor, eloquência e autoridade possa não só transmitir uma mensagem evangelística de salvação, mas também uma mensagem instrutiva? Aí eu separei alguns textos para que nós observemos como se dava o ministério de Cristo e dos apóstolos. Pois nestes textos fica claro que eles tanto pregavam como também ensinavam. Depois você tem a liberdade de consultá-los, tá bom? Ainda neste mesmo contexto, é perceptível que as diretrizes ministeriais dadas por Paulo a Timóteo tinham um porquê. Haviam motivos que, inclusive, podem ser considerados proféticos, ou seja, para a nossa geração. Antes, porém, leiamos o versículo 3 em outras traduções. Eu separei aqui algumas traduções para nós lermos o versículo 3, que diz assim, ó: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Você vai ver que será bem interessante utilizar outras traduções para entendermos este versículo. A Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson diz assim: você descobrirá que daqui a um tempo o povo não mais vai ter estômago para o ensino sólido. No entanto, vão se encher de alimento espiritual estragado. Mensagens cativantes que combinam com suas fantasias. Eles vão virar as costas para a verdade, vão trocá-la por ilusão. Na Bíblia Viva, esse mesmo texto diz assim: porque chegará uma época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir.
Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente suas próprias ideias desorientadas. Temos ainda uma última tradução. A Bíblia, o livro em português. Porque há de vir uma época em que as pessoas não hão de querer mais ouvir a sã doutrina e procurarão acumular à sua volta mestres doutores que lhes ensinarão apenas aquilo que vai de encontro aos seus desejos e que comunicam impressões agradáveis aos seus ouvidos. Recusando ouvir a verdade, voltarão a seguir tradições supersticiosas. Paulo está dizendo o seguinte nesse texto, depois de lermos essas 3 traduções, fica bem claro. Primeiro, que haverá um tempo de rejeição à pregação instrutiva e saudável. E é fato que nós já estamos contemplando isso. Pessoas que não querem mais ouvir aquilo que realmente vai trazer saúde para as suas almas. A pregação que realmente vai instruí-los. E neste mesmo tempo, estes homens vão querer buscar por mestres, alguém que é qualificado para ensinar ou que pensa desta maneira, porque naquela época a conotação de mestre não tinha a mesma conotação que se tem hoje. Quando chamamos no dia de hoje alguém de mestre, pensamos alguém com muito conhecimento, com conhecimento verdadeiro, profundo e que realmente é aquilo que vai nos levar ao aperfeiçoamento da salvação. Naquela época, aqueles que eram considerados mestres o eram porque assim pensavam de si próprio, se autodenominavam, embora a gente tenha ainda hoje esse mesmo tipo de gente em nosso meio. E Paulo vai dizer que este tempo de rejeição à pregação saudável e instrutiva, que esse tempo onde se buscaria por mestres que na verdade não eram mestres, mas alguém que pensava ser, também seria um tempo de procurar ouvir aquilo que lhes era agradável. Por isso que Paulo vai usar a expressão coceira ou comichão, que no grego significa o desejo de ouvir aquilo que agrada. E Paulo diz que nesse tempo em que vão buscar rejeitar a pregação saudável e instrutiva, que procurarão por mestres que lhes agradam, que desejarão ouvir aquilo que é agradável aos seus corações, eles vão se desviar da verdade. Não vão querer ouvir a pregação bíblica que faz a diferença. Não querem saber o que a pregação bíblica tem a dizer. Na época de Paulo, os filósofos e mestres itinerantes dependiam de sua sabedoria e eloquência. Aos de hoje, podemos acrescentar as suas técnicas, e isso para granjear seguidores. As técnicas vocais, as palavras de sabedoria humana, a oratória apurada, fazem com que testemunhemos contra nós mesmos nossa falta de fé na ação do Espírito Santo. Eu não estou falando aqui que você não deva se preparar, senão eu não teria gravado este curso para tentar motivá-lo à busca do conhecimento e do preparo para o desempenho de um ministério apurado, excelente e nobre. O que eu estou falando é que muitos, ao invés de dependerem da ação do Espírito Santo, estão procurando manipular pessoas, colocando em seus ministérios a rejeição àquilo que deveria ser abraçado pelos tais. Ao desejar mostrar seu compromisso com a simplicidade da pregação, Calvino declarou algo que podemos aderir para as nossas vidas. Olha o que diz o Calvino. Quanto à ausência de ornamentos em minha linguagem e também à ausência de mais elegância em meus discursos, a razão se deveu ao fato de não haver corrido após tais coisas. Aliás, desdenhei delas, porquanto uma só coisa ocupava o meu coração, que eu pudesse proclamar a Cristo com simplicidade. Enquanto muitos pensam que para se tornar um pregador nobre, excelente, que alcance os objetivos do reino,
é necessário se utilizar de técnicas, deixar de depender de Deus para começar a depender da sabedoria humana, começar a buscar atrair seguidores para si e ser aquele tipo de pregador ovacionado por conta de sua fama, que apenas se dá por ter granjeado seguidores e agregado pessoas à sua própria personalidade. Calvino está dizendo: eu preciso anunciar Cristo, e isso com simplicidade. Amém? Que Deus nos abençoe e até a nossa próxima aula, onde nós vamos observar que a pregação que faz a diferença deve apontar para um único propósito: apresentar a Cristo. Vai ser fantástico e eu te espero lá. Deus te abençoe.